Feliz sábado! Que bom que você está aqui conosco, assistindo online, mais este culto aqui da Igreja da Vista Alegre. Nosso cordial bom dia e um feliz sábado a todos os irmãos que fazem parte aqui do nosso distrito e a você que está, talvez pela primeira vez, nos assistindo. Teremos um momento muito interessante aqui de louvor, músicas especiais, adoração infantil e, claro, a pregação com o nosso irmão Edu Santos. Para iniciarmos esse momento, vamos cantar o hino de número 73. Hino 73. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, gratos nós te somos, Pai, por mais um sábado que concedes em nossa vida. Senhor, Tu és o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e te pedimos a Tua presença a nos orientar a cada dia e que cada som aqui entoado seja para o Teu louvor. Seja feita a Tua vontade em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Um feliz sábado a todas as crianças da nossa igreja. A história que eu vou contar hoje para vocês, o título é Sem Medo da Fornalha. Há muito tempo atrás, havia um rei na Babilônia. O seu nome era Nabucodonosor. E esse rei, ele não conhecia sobre Deus, ele não conhecia nada sobre o Deus que nós conhecemos e o Deus que nós adoramos, né? E esse rei, ele era muito autoritário. E teve uma época também que lá ele observava as pessoas que estavam lá adorando ao rei, e tinha três rapazes que eles não se curvavam diante desse rei. Eles adoravam somente ao nosso Deus Criador. Eles oravam, eles eram pessoas diferentes. E o rei ficou muito furioso quando soube que essas pessoas não adoravam, não se curvavam diante dele. E sabe o que ele fez? Ele ordenou que fizessem uma fornalha
uma fornalha com fogo bem ardente, e que jogasse esses rapazes, essas que não adoravam a ele. E as pessoas que foram para essa fornalha, que eram Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles ficaram na fornalha e o fogo estava muito quente. E o rei, preocupado, né, foi ver se tinha acontecido mesmo, se eles já tinham, né, morrido ou então já tinham se queimado. Foi lá e viu que não tinham só 3 pessoas lá. Havia mais uma, que era o anjo do Senhor, que estava protegendo eles. E ele ficou mais furioso e pediu para que aquecessem a fornalha 7 vezes mais. E sabe o que aconteceu? Quando o rei foi verificar lá na fornalha, eles ainda estavam lá de pé. E o rei, vendo isso, não pôde conter. Ele viu que realmente nós devemos adorar somente ao nosso Deus Criador. E depois disso, todos começaram a adorar ao nosso Deus, a orar e ver que realmente o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Que nós possamos, a partir de hoje, ter em nosso coração que Deus ele nos dá a liberdade de adorá-lo. Que nós temos que ter em nosso coração o desejo de adorar ao nosso Senhor. Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, pelo privilégio que o Senhor nos dá de te adorar, Senhor. Que possamos adorá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Abençoe a cada criança desta igreja. Abençoe a cada família, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos em família. Esse é o momento em que nós vamos assistir ao vídeo do Provai e Vede. Provai e vede. História de hoje: Luzeiros da Fronteira. A floresta cresce todos os dias. Todos os dias chove. Todos os dias tem sol. O rio é nossa única estrada e nossa maior fonte de riquezas. As pessoas dessa parte mais distante da Amazônia aprendem a falar muitos idiomas, porque de um lado está a Colômbia e do outro o Peru. Essa tríplice fronteira recebe gente do mundo inteiro. É aqui que nós estamos e foi daqui que nós partimos. Nós somos o Clube de Desbravadores Luzeiros da Fronteira, da cidade de Tabatinga, selva amazônica. Todos os dias eu pensava, como poderia ir ao Campo Sul-Americano em Barretos? E todas as famílias se uniram para que esses meninos realizassem o maior sonho da vida deles. Diretores, líderes e conselheiros dedicaram suas vidas nesse projeto. Nossos maiores desafios eram a distância e o custo da viagem. Para chegar ao Campuri, teríamos que viajar 5 dias de barco até Manaus, seguir de avião até São Paulo e de lá mais 350 quilômetros de ônibus até a cidade de Barretos. Mas seguimos em frente, economizando, arrecadando fundos e conseguindo patrocínios. A minha experiência ministerial como pastor foi imensamente enriquecida ao acompanhar passo a passo este maravilhoso e abençoado projeto de Deus. A euforia tomava conta de todo mundo, porque o sonho estava começando a se realizar dentro daquele grande barco. Todas as coisas eram novidade para a grande maioria daqueles meninos. Muitos deles nunca haviam saído de Tabatinga para lugar nenhum. O barco, a paisagem, as brincadeiras, os momentos espirituais, tudo era fascinante para o Clube Luzeiros da Fronteira. Nossa voz foi ouvida por mais de 100 mil desbravadores e por todo mundo através da internet.
E milhões de pessoas oraram pela nossa viagem, oraram pela nossa vida, oraram para que chegássemos e que retornássemos em segurança. O sonho se concretizava. Esses meninos não eram mais os mesmos. Naquele momento, Tabatinga estava no topo do mundo. Os programas na Arena Central, as mensagens espirituais, as atividades esportivas, os desafios nos circuitos de aventura, as novas amizades, o intercâmbio cultural com desbravadores de toda a América do Sul transformavam suas vidas para sempre. Foi muito emocionante, a primeira vez andando de avião, de barco. Foi muito legal, com meus amigos também, se divertindo. Cheguei à cidade de Barretos, conquistei mais o meu sonho. Estoy demasiado feliz, no saben lo alegre que me siento estar aquí con mi club. Yo hace 2 años salí de mi país, salí de donde vivía para estar más cerca de ellos y hoy por fin se realizó mi sueño. 2 anos de muita luta, de muita dedicação. Estamos nesse momento podendo desfrutar do nosso trabalho. Deus abençoe grandemente esse projeto e é por isso que nós estamos aqui. Após 17 dias, desde a saída de Tabatinga, todos os desbravadores do clube Luzeiros da Fronteira foram devolvidos às suas famílias, sãos e salvos. Louvado seja Deus por esse milagre. Provai e vede. E agora, meus queridos irmãos, eu os convido a participarem desse momento especial de adoração, através dos dízimos e as ofertas. Que Deus os abençoe. Muito bem, você sabe que o momento de... A nossa adoração, ela demanda esse momento em que nós entregamos os nossos dízimos e ofertas. Naturalmente, não estamos aqui num culto presencial, então temos que fazer isso de alguma forma alternativa. Você pode fazer isso hoje à tarde aqui na igreja, presencialmente, porque a igreja estará aberta das 14 às 18 horas. Você pode vir até aqui para devolver o seu dízimo, para fazer uma oração aqui no ambiente da igreja, para matar as saudades da nossa igreja, enfim, das 14 às 18 horas a igreja estará aberta, ou você pode fazer também a entrega do seu dízimo ou oferta pelo aplicativo 7Me. Quero também deixar aqui o recado que durante o momento em que a igreja estiver aberta hoje à tarde, das 14 às 18, nós estaremos também promovendo o Drive-Thru Solidário. Como já fizemos em semanas anteriores, estaremos arrecadando alimentos, cobertores, agasalhos, roupas e mantimentos para a nossa asa local aqui de Vista Alegre, que vem atendendo aí uma média de 15 a 17 famílias todos os meses, graças à sua generosidade. Ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas ter que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair,
mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se a minha empresa afundar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém. Convido você que pode a ajoelhar-se aí na sua casa para que a gente possa falar com Deus. Pai querido, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui em mais um sábado, diante de perfeitas circunstâncias para te adorarmos. Graças te damos, Senhor, por essa semana que se encerrou, que se encerra nesse teu santo dia, por sabermos que contamos com a tua presença nos bons e também nos maus momentos. Queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre todos os membros aqui do nosso distrito de Vista Alegre. Queremos, Senhor, pedir a tua proteção nesse momento em que o mundo ainda passa por essa pandemia, momento que pessoas estão padecendo, doentes, outras estão aqui em nosso meio mesmo, sofrendo com falta de dinheiro, problemas financeiros causados aí pela quarentena, pela parada dos negócios. Pedimos, Senhor, a tua bênção e a direção do teu Santo Espírito na vida de todos nós. Pedimos também, Senhor, o perdão pelos nossos pecados. Nós somos imperfeitos, somos pecadores, falhamos, o nosso caráter tem falhas. Pedimos, Pai, que o Senhor nos corrija e que o Senhor nos brinde com a tua generosidade e a tua graça. Queremos, Pai, te agradecer também pelos momentos de conquistas que vivemos essa semana. Certamente, cada um de nós aqui pode lembrar-se de algum momento bom, produtivo, algum momento de vitória. Eu quero lembrar aqui, Senhor, de um momento muito especial do nosso irmão Fábio Marques. A mãe dele foi curada de um câncer essa semana, Senhor. Sabemos que ela estava se tratando, sabemos que ela estava fazendo quimioterapia, sabemos que ela estava recebendo muitas e muitas orações de irmãos aqui do nosso distrito, e, de forma miraculosa ou não,
ela está curada. Louvado seja o teu nome, Senhor. E louvado seja o teu nome por tantas outras curas e milagres que nós nem sabemos e nem percebemos. Pai querido, neste momento eu peço, Senhor, a tua direção, que o Senhor pese a tua mão sobre o teu servo, o Edu, que vai trazer a mensagem para nós esta manhã. Que o Senhor possa abençoá-lo e dirigi-lo. E que as palavras que ele vai falar aqui venham diretamente do teu trono, toquem os nossos corações e transformem as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Um bom dia para você, um feliz sábado, que Deus abençoe todas as pessoas que estão acompanhando esta programação ao vivo, na Igreja Adventista do Vista Alegre. Eu sou o Edu Santos, da Rádio Novo Tempo, e graças ao bondoso Deus nós estamos aqui nesse novo normal, né? Que é assim que a gente ouve as pessoas falando, não só as pessoas, mas a mídia, e a gente tem que se adaptar, né, a todas as situações que vivemos neste planeta. E quantas crises, né, nós já passamos neste mundo, quantas crises. E essa não veio só no Brasil, né, não veio só aqui na cidade de Curitiba, ou aonde você está acompanhando este vídeo, mas, infelizmente, estamos ainda vivendo essa pandemia. E a gente não pode desanimar no meio do caminho, né? Não pode olhar para trás, não pode falar para Deus, olha, Deus, você que é o culpado. Não, o culpado é o pecado, somos nós, né? Mas Deus, ele tem misericórdia de cada um de nós. Deus, ele tem cuidado dos seus filhos. Deus está falando, olha, só mais um pouquinho, eu estou voltando. E nesta manhã de sábado, nada melhor, como eu falo na Rádio Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo de Curitiba, nós estamos no ar das 7 da manhã às 11 de segunda a sexta-feira. Eu convido você a acompanhar a nossa programação pela 106,5 FM e também pelo aplicativo da Rádio Novo Tempo. Eu já estou com a minha Bíblia aberta no livro de Lucas, no capítulo 17. Você pode abrir aí na sua casa a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. O bom é que a Bíblia hoje tem até no celular, né? Se de repente está com o seu celular, você pode abrir a sua Bíblia aí e também acompanhar. Lucas 17, verso 26. Lucas 17, verso 26. E a palavra de Deus, Jesus falando para as pessoas, para as multidões, Jesus nunca estava sozinho, só quando ele estava no momento de comunhão com o Pai, né? E quando eu começo a programação da Rádio Novo Tempo, eu sempre falo, você já teve o seu momento com Deus? E eu falo assim, e aí, você já teve o seu momento com Deus? Já orou? Já leu a Bíblia? Leu a Bíblia, não. Você estudou a Bíblia? Você orou ao Pai? Falou com Deus? Contou para Deus os seus desafios desse novo dia? E hoje, nessa manhã de sábado, não está sendo diferente. Nós estamos aqui na igreja, eu e você, e Deus e alguns amigos estão nos ajudando para que essa programação se torne uma realidade. E louvado seja o nome do Senhor, porque estamos tendo esse privilégio de falar de Deus para o seu coração. E a minha Bíblia já está aberta. Lucas 17, 26 diz o seguinte, assim como foi nos dias de Noé, Jesus falando, Lucas 17, 26, será também nos dias do Filho do Homem. Jesus está falando aqui do seu regresso, do seu retorno. E Jesus compara, nessa primeira parte, agora no verso 26 e 27, no verso 27 agora, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio, e a palavra na sua Bíblia diz, e destruiu a todos. É o que fala aqui a minha Bíblia. A má notícia, aos nossos olhos, é que as pessoas nem imaginavam que tudo iria acontecer como Noé, há 120 anos, havia pregado. Porque Noé, ele obedeceu a Deus. Noé fez exatamente o que Deus mandou. Noé construiu uma arca para a salvação da humanidade no seu tempo,
para o arrependimento dos pecados, para que as pessoas se entregassem. Se fosse hoje, nós pregando a palavra de Deus, igual estamos aqui agora, apelando às pessoas para que elas deixassem os seus maus caminhos. E Noé fez a sua parte, obedeceu a Deus. E eu pergunto, eu e você, né? Será que nós temos obedecido a Deus? Feito conforme a vontade de Deus, conforme o assim diz o Senhor, o assim diz a Bíblia? Ou será que nós temos seguido assim, o assim as tradições, o assim diz o mundo, o assim diz a moda, o assim diz os homens, o assim diz a minha família, todo mundo faz, eu vou fazer também. Não, com Noé foi diferente, meu amigo. Se você ler, porque o tempo não nos permite nos estendermos aqui na história de Noé, a gente pode até falar desse assunto em outro momento, mas, resumindo, Noé foi um homem fiel a Deus, muito diferente daqueles que viviam no seu tempo. Noé, durante 120 anos, conforme a determinação de Deus, falou que Deus iria destruir o mundo, que o mundo seria destruído através de um dilúvio. Mas naquele tempo não chovia. Como que Deus iria mandar um dilúvio? Como que iria cair uma chuva torrencial, tremenda, que iria destruir todas as pessoas? Destruir todos os sonhos e realizações no planeta naquela época? Como que se iria acontecer? Uma coisa que nunca aconteceu, é impossível. Segundo as filosofias, segundo a ciência da época, gente, o que Noé está pregando, isso não vai acontecer. Por isso que Jesus fala aqui no verso 27 de Lucas 17, verso 27 do capítulo de Lucas, capítulo 17, verso 27. Jesus fala, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até, sempre tem, né? Vai que, né? Até o quê? Até o dia em que Noé e sua família, graças a Deus, né? Glória a Deus, salvou a sua família. Noé e sua família entraram na arca, aqui a Bíblia fala que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Olha, o dilúvio destruiu aqueles que não acreditaram em Deus. O juízo de Deus, o juízo executivo, de execução de Deus, como a Bíblia fala, o ato estranho de Deus aconteceu para aqueles que o rejeitaram. Para aqueles que preferiram crer nas coisas do século, nas coisas da vida, nos pensamentos humanos, na sabedoria humana. O dilúvio aconteceu para aqueles que adoravam as coisas que Deus criou em vez do próprio Criador. O dilúvio foi uma realidade na vida dessas pessoas. E no momento em que Noé e sua família entraram na arca, eles não perceberam. E não veio no mesmo dia o dilúvio, como Noé havia pregado, né? De repente as pessoas imaginavam assim, ele vai entrar na arca ali, e foi o que realmente aconteceu. Às vezes a gente pensa assim, mas é uma prova de fé. Todos nós passamos por uma prova de fé. Isso aqui é uma prova maior do que esse período de pandemia que estamos vivendo. Noé entrou na arca, ficou ali 7 dias dentro da arca, sabe o quê? Num seco. Noé teve fé suficiente para acreditar na palavra de Deus, porque foram 7 dias de prova, provando a sua fé, dentro daquela arca com aqueles animais, que Deus dirigiu tudo até o final. E as pessoas lá fora, não é, meu amigo? Você construiu uma arca no seco, um barco no seco. Isso é loucura. Você está caducando, rapaz. Mas o que Deus havia dito para Noé? Que os homens teriam 120 dias. 120 anos. Foram 120 anos. 120 anos não são 120 dias, como eu disse anteriormente. Não é 1 ano, 2, 3, 4. Gente, são 120 anos. E eu pergunto para você, neste mundo em que vivemos, até quando nós vamos continuar endurecendo o nosso coração? Até quando nós vamos continuar nos rebelando contra Deus, não acreditando na sua palavra, não tendo tempo para meditação, para oração, porque por natureza nós somos maus.
Aqui é o Edu, o bonzinho, que sabe tudo, o convertido. Meu amigo, naturalmente nós somos maus. E eu tenho que buscar, eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que escolher a Deus. Diante de tudo, apesar de tudo, eu tenho que escolher a Deus. E quem vai me dar essa força? Eu mesmo, o meu coração, as minhas próprias atitudes? Não, meu amigo. Eu tenho que pedir a Deus essa ajuda. Eu tenho que pedir a Deus todos os dias o discernimento no Espírito. Sozinho eu não vou chegar a lugar nenhum. Se Noé tivesse feito segundo a sua vontade, olha, Deus, você me deu aqui toda a arquitetura da arca, o Senhor me deu toda a palavra que eu devo falar para essas pessoas, mas olha, essa parte aqui eu vou fazer, essa aqui eu acho que eu vou fazer do meu jeito. Se eu escolher essa madeira, mas eu acho que eu vou escolher essa aqui que é mais barata, que é mais fácil aqui no mercado. Não. Noé fez exatamente o que Deus mandou, independente da opinião das pessoas, independente do que os outros achavam. Noé fez o assim, diz o Senhor. É por isso que a boa notícia de Lucas 17, 26 e 27 é que Noé entrou na arca. E a gente vai estudar mais, se você abrir a sua Bíblia, em Gênesis no capítulo 6, em outro momento você pode ler aí todo o capítulo, entender todo o contexto da história de Noé, você vai ver que ele entrou com a sua família. E eu pergunto para você, onde está a sua família? Como está a sua família? Aqui no verso 28, Jesus continua. Lucas 17, 28 agora. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. No verso 28, perdão, agora sim. O mesmo Jesus continua, né? O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Jesus saiu da história de Noé, da experiência de vida de Noé, da experiência que Noé teve com Deus. Agora, Deus partiu para Ló. Jesus falando. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Verso 29, pode olhar na sua Bíblia aí. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Que notícia triste, né? É tão triste quando a gente ouve falar, por exemplo, de um acidente. Essa notícia eu não dou na rádio, tá, gente? Fica tranquilo que esse tipo de coisa eu não dou na rádio. A gente fica sabendo de infelizmente, né? Acontece aí pelo mundo afora, não é uma coisa normal. Infelizmente, essas coisas acontecem nesse mundo, nesse planeta, por diversos motivos. Um acidente com vítimas fatais. É de chorar. Nesse mundo em que vivemos. E que no verso 27, 28 e 29, aconteceu também na história de Ló. E o que eu acho diferente aqui na história de Ló é que Deus, na sua infinita misericórdia, enviou 2 anjos para salvar a Ló e a sua família. E a história de Sodoma e Gomorra, você pode depois ler também em Gênesis capítulo 28, né, Gênesis 18. Você pode depois mais, em outra ocasião, ler melhor a história de Ló. Os anjos foram enviados, porque tinha alguém também intercedendo por aquele jovem, Ló. Por aquele que era diferente num mundo que ele estava remando contra a maré. Mas ele tinha no coração dele Deus. Ele tinha no coração dele a paz de Jesus, né, que nós pregamos tanto. Ele insistiu para que aqueles homens estranhos, entrassem em seu lar. Não sabendo eles, esse personagem bíblico, o Ló, que era a salvação de Deus para a sua vida. E os anjos disseram, olha, você vai ter que sair da cidade, você vai ter que reunir sua família agora e sair. E eu fico pensando assim, a cabeça dele, da sua família, da sua esposa, das suas filhas, né? Tá, e os nossos planos, e os nossos projetos de vida, e a faculdade, né? Porque aqui a palavra de Deus fala que eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, e os negócios, e a minha empresa, né? Eu fechei ontem um contrato
de um valor assim maravilhoso. Olha, para você que acompanha esse momento de reflexão na palavra de Deus, olha, nada do que eu li aqui, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, ou compravam, faziam negócios, edificavam, plantavam, nada disso é pecado. Essas coisas só são pecado quando você coloca essas coisas no lugar de Deus na sua vida. Quando isso passa a ser na sua vida uma prioridade. Eu falo prioridade porque não há prioridades com Deus. A prioridade da sua vida é Deus. Se não for, meu amigo, olha, você vai ter que rever os seus conceitos. Você pode comprar, você pode vender, você pode edificar, você pode administrar, você pode correr atrás do seu sustento. Hoje eu estava lendo na meditação antes de vir para cá o Salmo 28. Outro salmo que é bom você dar uma... Salmo 128. 128, Salmo 128. Depois você acompanha. Acima de tudo tem que estar Deus em primeiro lugar. Para que você tome decisões conforme a vontade de Deus. Para que você tenha discernimento, porque só Ele dá. Quem deu sabedoria para Salomão, te pergunto? O homem mais sábio desse planeta, que o mundo já conheceu. Quem deu sabedoria? Foi Deus. Quem vai te dar sabedoria hoje para você tomar uma decisão? Seja lá qual for. Seja qual for a situação que a sua família nesse momento está passando. Seja qual for a situação que você está vivendo hoje, até mesmo por causa dessa pandemia que estamos vivendo neste mundo. Meu amigo, é só Deus para dizer a direção. E aqui, Ló, ele foi advertido, olha, você vai sair... os anjos praticamente arrastaram Ló e sua esposa e seus filhos. Praticamente arrastaram, saíram arrastando, porque Deus iria destruir aquele lugar. Porque aquele lugar foi advertido. Uma das pessoas que tinha luz na época, como Ló, e também foi um homem que testemunhou do amor de Deus para o seu tempo, foi Abraão. Mas os moradores dessas cidades aqui, não aceitaram, não acreditaram. Preferiram ficar com as suas próprias teorias, com as suas próprias filosofias de vida, com seus pensamentos, com seus gurus, né? Hoje muito se fala hoje de guru, de sábios, né? Pessoas que rejeitaram a Deus, né? Mas Ló, ele foi salvo. Os anjos orientaram, olha, vocês vão por esse caminho, mas não olham para trás. Não olhem para trás. Você pode conferir na sua Bíblia, Lucas 17, verso 32. O que está dizendo aí? Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus fez essa pergunta? Eu acho que Jesus poderia ter falado aqui, olha, lembrai-vos de Saul, por exemplo. Lembrai-vos de Caim, por exemplo. Né? Lembrai-vos de Acabe. Lembrai-vos de outro personagem bíblico, mas Jesus deixou bem claro. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mas eles já estavam fora da cidade. Eles já estavam assim praticamente salvos. Olha, eu disse praticamente salvos, ou então quase salvos. Quase salvos. Eu defino para você. Quase salvos é completamente perdido. Não existe quase salvos para Deus. Qual foi a ordem de Deus? Qual foi a orientação de Deus? Não olhem para trás. Mas chegou no meio do caminho. Sabe quando vem aquele momento que você sente o desejo de desistir, né? Hoje passou dos limites. Hoje eu vou desistir. Hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou chutar o pau da barraca, como é popularmente dito também. Hoje eu estou nervoso, vou mandar para a lua, só com a passagem de ida. A mulher de Ló olhou para trás, no meio do caminho. E ali foi o fim dela. Será que a gente também não tenha esse mesmo desejo? Será que também não somos tentados a olhar para trás? A gente vai estudar a história de Israel no deserto.
Eles queriam voltar para trás, gente. Eles queriam retornar para a escravidão, para o Egito. E os milagres que Deus realizou na vida deles. Olha, essa mulher sabia que a cidade seria destruída, ela sabia da ordem de Deus que não era para olhar para trás. E muitas das vezes nós desacreditamos de Deus. Somos tentados e fazemos conforme o inimigo de Deus, o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas. Você sabe o que ele quer, né? Ele quer destruir você, quer me destruir, quer destruir as nossas famílias, quer acabar com essa igreja, quer que você não estude a palavra de Deus, é tudo que o inimigo de Deus quer. Ele quer a destruição. Para ele, a melhor notícia é a destruição do ser humano. O que ele mais vem tentando, o inimigo de Deus, é acabar com falar mal de Deus, do caráter de Deus e do amor maravilhoso, incomparável de Deus. Então, se a gente der ouvidos a esse inimigo, por isso que Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe, meu amigo, de repente você já deve ter ouvido aí as vozes, né, do mundo e a voz de Deus. Eu fico imaginando quando, nesse momento da saída da cidade de Sodoma e Gomorra, e Ló e sua família tiveram que deixar tudo para trás, por causa da ordem de Deus. De repente Noé também tinha seus sonhos, suas realizações, como todos nós temos. A gente pode falar aí de outros personagens bíblicos, como Moisés mesmo. Poxa, ele tinha o maior desejo de Moisés, era entrar na terra prometida, gente. Mas aconteceu algo no meio do caminho. Para você ver que como é sério essa questão do pecado. Essa coisa misteriosa, né? E tão ruim. E durante essa semana na rádio, várias pessoas pediram oração porque perderam um ente querido, ou então porque pessoas queridas, pessoas próximas, pessoas amigas estão enfermas por causa desse coronavírus. Olha a situação que vivemos nesse novo normal, né, do mundo, a separação das famílias. Esse é o mundo que vivemos. Temos sonhos. Quantos sonhos foram frustrados durante esse ano? Vou falar só de 2020. E agora estamos chegando no momento assim, nos portais da volta de Cristo. Tudo está acontecendo, a gente vê ao nosso redor, parece que o mundo está de ponta cabeça, está virado. Será que eu e você não temos que tomar uma decisão? Será que algo na minha vida e na sua vida não precisa mudar? Tem muita gente que fala, olha, Deus ele está ocupado fazendo outras coisas. Isso é a voz do inimigo. Sabe por quê? Porque Deus, do Gênesis até o Apocalipse, ele continua apelando para o ser humano, para que volte aos seus braços, aos seus caminhos, para que se arrependam. Deus continua apelando até hoje para mim e para você. Até quando nós vamos ficar neste mundo? Noé teve 120 anos, o mundo teve 120 anos para se arrepender dos maus caminhos no seu tempo. E o mundo está vivendo uma crise terrível. Será que está diferente nos dias em que estamos vivendo hoje, da época de Noé, da época de Sodoma e Gomorra, da época em que João, que Daniel tiveram visões de Deus do Apocalipse? Visões proféticas que esse mundo seria destruído, mas que, acima de tudo, a palavra de Deus seria pregada e a vontade de Deus permanece, permaneceria e permanece para sempre. Porque Jesus, ele veio, ele cumpriu a sua missão e venceu, e eu digo para você com toda a certeza que eu tenho nesse Deus, ele venceu e vencerá para sempre. E eu digo para você, que se nós continuarmos nessa caminhada, com ele seremos mais que vencedores, porque a fé de Paulo era nesse Deus vivo, e é nesse Deus vivo que esta igreja vai continuar pregando. Essa igreja vai continuar através do poder do Espírito Santo, apelando aos seus corações, aos corações, através de vídeos, através dos cultos, quando voltarem ao normal, através da Rádio Novo Tempo, através da internet,
através da TV Novo Tempo, nós não vamos parar de falar desse Deus, porque os fiéis a Deus cumpriram a sua missão até o fim, até a morte. Você pergunta, mas Edu, como que eu vou fazer isso, meu amigo? A promessa de Deus, ela vale não só na época dos discípulos, tá? O que Deus falou aqui nesta palavra, vale para mim e para você. Estarei convosco todos os dias, São Mateus 28, finalzinho do capítulo, Novo Testamento. Estarei convosco todos os dias, até o fim de tudo, até a consumação dos séculos. O prazer de Davi, no Salmo 23, a permanecer na presença de Deus. Era tudo que ele queria. Não importava o vale da sombra da morte, na presença dos inimigos. Isso é fé, gente. Fé prática. Isso é vitória. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Deus. Eu vou apelar para quem? Meu amigo, quem vai apelar ao seu coração é Cristo Jesus. É o Espírito Santo. Jesus continua chamando. Jesus continua insistindo. Jesus não desiste de você. Seja qual for a situação que você esteja vivendo. Edu, mas eu estou vivendo uma situação assim, olha, no meu caso não tem jeito. Eu digo para você que tem jeito, porque aqui nessa Bíblia fala que tem jeito. Deus não está morto, Deus está vivo e em ação. Meu amigo, até quando você vai continuar endurecendo seu coração? Olha, Jesus está voltando. Eu e você precisamos estar preparados, sabe quando? Hoje, agora, dia de amanhã, quem sabe é Deus. Nós vamos ouvir neste momento um louvor, porque o apelo quem faz é Deus. E ao você ouvir esse louvor, meu amigo, minha amiga, fale com Deus, porque Ele te ouvirá. Tenha certeza do que eu estou falando com você. Ele te ouvirá. Vamos ouvir esse louvor, para a honra e a glória de Deus.
Vamos falar com Deus? Este é o momento. Senhor, muito obrigado, porque nesta manhã de sábado o Senhor está ouvindo a nossa oração. Muito obrigado porque Tu és um Deus misericordioso, maravilhoso. E com Deus não há agenda. Tem que marcar para falar com o Senhor. Senhor, isso não existe. Podemos falar com o Senhor a qualquer momento e isso é maravilhoso para nós. Nós te pedimos, Pai, perdoe os nossos pecados. Obrigado por este momento de estudo da palavra. Obrigado porque o Senhor está ouvindo a oração desse Teu filho, dessa Tua filha, desse Teu servo, dessa Tua serva neste momento. E acima de tudo, Pai, que a Tua vontade aconteça. Pai, o que mais queremos é estar preparados, porque o Senhor está voltando. Preparados, Pai, sempre, todos os dias, todas as horas, porque Tu és maravilhoso. Obrigado, meu Pai, mais uma vez eu digo, e eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém.